Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo de novo esse vídeo da crítica da razão pura porque eu fui editar o outro vídeo que eu já tinha, só o finalzinho e acabei apagando tudo. Foi horrível ali, né? Apagou tudo, que saco, né, cara? Já fica. Mas vou fazer aqui, é um pouco diferente a tela, né? Não é com aquele tipo de mapa mental, mas é um outro tipo que vai funcionar do mesmo jeito. Bom, o que diz esse livro, né? Crítica da Razão Pura do Kant? Bom, a primeira coisa é dizer quem é o Kant, né? O Kant é um iluminista também, e ele foi o cara que, digamos assim, resolveu o embate entre os racionalistas e os empiristas, associando as duas teorias, juntando, entre aspas, juntando as duas teorias. Entre aspas, juntando não porque ele criou novos elementos, mas associando as duas teorias. Por exemplo, bom, o começo. O começo, então, ele diz que o ser humano ele tem intuições puras. E o que são essas intuições puras? Então, são formas de sensibilidade que a gente tem que não dependem da experiência. São formas de sensibilidade a priori. A priori é que não depende da experiência, ok? Bom, então a gente tem a forma de sensibilidade no espaço e no tempo. Como assim, formas de sensibilidade? A gente, sem ter que estudar, sem ter que experimentar, a gente tem uma noção de um objeto, em que espaço ele está, que distância que ele está, que altura ele está, né? Se ele está mais à direita, se ele está à esquerda, se ele está no centro. Né? Então é algo que nasce com a gente, essa forma de sensibilidade, essa intuição. E também a noção de tempo, de passado, de presente, né? De futuro. A gente tem uma noção do tempo que também nasce com a gente, é inato. Além disso, a gente tem os conceitos puros. O que são esses conceitos puros? Também são, só que daí não são intuições, são formas de entendimento, a priori de novo, que não dependem da experiência. Porque a priori é que não depende da experiência e a posteriori é que depende da experiência. A gente vai ver os a posteriores depois. Tá? Então, quais são esses conceitos? Alguns deles eu citei aqui apenas. Né? A quantidade, se uma coisa, né, se um objeto tem 2, 3, 4 mil objetos, né? A qualidade, se esse objeto uh, tem um bom efeito em alguma máquina, se ele é de boa qualidade, se ele é ruim, etc. Relações de causa e efeito. Tá? Também, relações de causa e efeito ele vai dizer que são conceitos puros. Uma coisa é causa da outra. Né? Bom, então essa seria a parte inata, racionalista, né? Como mas já vocês notam que é um pouquinho diferente do que o Descartes, é bem diferente do que o Descartes pensava. Né? Então, ele criou também a, a, os juízos, né? Os juízos analítico, sintético, analítico a priori, sintético a posteriori e sintético a priori. O que são esses juízos? Né? São formas, né, de a gente conceituar as coisas e experimentar as coisas também. Então, por exemplo, no juízo analítico, a priori, ou seja, que não depende da experiência, ele vai dizer, por exemplo, olha o exemplo, quadrado. O quadrado tem 4 lados. Essa é um juízo que não traz um conhecimento novo para a gente. Tá?
mas ele define o que é o quadrado, porque se eu tirar a parte dos 4 lados, o quadrado deixa de ser quadrado. O triângulo tem 3 lados. Se eu tirar os 3 lados, se eu tirar o conceito de 3 lados, se eu tirar a ideia de 3 lados, ele deixa de ser triângulo, entende? Então, o quadrado tem 4 lados. É algo que não nos traz novo, mas é algo essencial, né? Para ser quadrado, precisa 4 lados. Para ser triângulo, precisa 3 lados, certo? Então, não nos traz o juízo analítico a priori, que não depende da experiência. Ele não nos traz elementos novos, né? Mas ele nos define determinado objeto, certo? Ele traz a definição de determinado objeto. Juízo sintético a posteriori. Por exemplo, a casa é azul. Azul é um elemento novo que eu trago para a casa, porque a casa podia ser vermelha, podia ser amarela, verde, preta, branca. Agora, digamos que a casa fosse um juízo analítico a priori, no mesmo exemplo lá em cima. A casa tem porta, janela e telhado. Se eu tirar o telhado, deixa de ser casa. Se eu tirar porta, deixa de ser casa. Se eu tirar janela, deixa de ser casa. Não é? Aquilo é definição de casa. Agora eu tenho uma qualificação da casa. A casa é azul. A casa é de barro, por exemplo. Ela poderia não ser de barro, poderia ser cimento, poderia ser de madeira. Então é um juízo sintético a posteriori. Eu preciso ter a experiência de ver a casa, a experiência com a casa para fazer esse juízo sobre a casa, né? Fazer esse julgamento sobre a casa, certo? Juízo sintético a priori, que é o terceiro aí que vocês estão vendo, é aquele que se usa necessariamente para a ciência, né? É aí que ele vai fazer a grande ligação, né, das duas teorias, né? Porque eu tenho o racionalismo lá no juízo analítico a priori, eu tenho o empirismo no juízo sintético a posteriori, e agora eu tenho no juízo sintético a priori, eu tenho a junção dos dois. Por exemplo, todos os objetos têm massa. Todos os objetos têm massa. Evidente, se tirar a massa não é mais objeto, certo? Então é o a priori, certo? Mas, vírgula, mas de massas diferentes. Então os objetos têm massa, que é o a priori, né? E o sintético é mas de massas diferentes, porque todos os objetos realmente têm massas diferentes, é a qualificação. Aí um vai ter uma massa de 10 quilogramas força, né? Esse o, vamos usar o peso, né? 10 quilos, outro 20 quilos, né? Certo? Então, esse é o juízo sintético a priori é o que a ciência vai utilizar, certo? Bom, além disso, né? Então, essa é a grande sacada do Kant. Ele vai juntar esses dois, o racionalismo e o empirismo, e vai criar um modelo de ciência que vai persistir por um bom tempo, né? E ainda tem muita influência nos nossos dias. Bom, o númeno. Conheça os fenômenos e não a essência das coisas. Então, conhecer os fenômenos e não a essência das coisas é o que ele vai chamar de númeno. A essência é o númeno. Então, a essência das coisas vai ser impossível de conhecer, ele fala. Ele diz que só é possível conhecer o fenômeno. O númeno é a essência das coisas. O fenômeno é o que aparece para a gente das coisas, certo?
que aparece para a gente. E isso vai ser possível de ser conhecido, tá? E não a essência das coisas como Aristóteles e como Platão queriam, né? Queriam conhecer. Lembra, Platão na teoria das ideias queria conhecer a essência de tudo, né? A essência dos objetos, a essência da, da, das abstrações também, como a justiça, né? Ele queria conhecer a essência das coisas. Aqui o Kant vai dizer que isso é impossível, que a gente só pode conhecer o que aparece para a gente, que é o fenômeno, né? Aí vem a filosofia fenomenológica, que a gente talvez pudesse estudar em outro momento. Bom, tem uma parte bem importante também, que é a parte final, que seria a Revolução Copernicana. O que é essa Revolução Copernicana? Bom, Copérnico, você sabe, né, o astrônomo, ele mudou a nossa noção de, da ideia de que a Terra seria o centro do universo da época, tá? E não, né? Ele questionou o geocentrismo, né? E criou a teoria do heliocentrismo. Por quê? Porque ele quis, porque acordou e resolveu? Não, porque tem os outros planetas, né? A ideia de que a Terra não se movia era uma ideia do geocentrismo e que que o Sol circundava em torno da Terra e ele mudou essa ideia porque tem os outros planetas, né? Tem a translação, né? Então ele vai resolver vários problemas nesse sentido. O Kant mudou uma ideia nas ciências humanas também. O que ele vai dizer? Acreditava-se, né? Acreditava-se que o homem girava em torno do objeto, então queria conhecer a essência do objeto e tal, né? Na verdade, o Kant vai inverter isso, né? Se baseando na Revolução Copernicana, ele vai dizer que o homem é o centro das coisas e os objetos é que circulam em torno dele. E que a gente só pode conhecer através daquelas estruturas, entendimentos a priori, forma de sensibilidade a priori. A gente só pode conhecer de determinada maneira esse objeto, né? A gente não... vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a pessoa... não sei se são todos os cegos, mas tem o cego, ele não enxerga nada, ele enxerga o preto, o cego que não enxerga nada, ele não enxerga. Então é como se não tivesse aquele elemento, aquela habilidade. Ele não enxerga nada. Ele não é como se não existisse. Não é que ele enxerga preto, escuro, ou um certo tipo de cego de nascença. Então é isso. Ele não tem essa capacidade. Então, nós temos determinadas capacidades de enxergar e analisar um objeto. E a gente só pode analisar ele a partir dessas formas de sensibilidade a priori, desses entendimentos a priori, e não então a gente racionaliza o objeto da maneira que a gente pode, conforme as nossas estruturas mentais, que são essas formas de sensibilidade, certo? Bom, então é isso. É isso, eu refiz a aula então para vocês poderem acompanhar, se quiserem acompanhar por aqui também, tá? Então, um abraço.